volta e, mais uma vez, lembrando para vocês o seguinte, olha, lugar para você tomar um café da manhã é no Recanto dos Pescadores, tá? Lugar para você almoçar, jantar, comer uma comida japonesa, cafeteria na parte da tarde, Recanto dos Pescadores. As promoções novas até domingo dos supermercados Gucci já estão aí. Tá? Quando você vê o comercial novo do supermercado Gucci, são as promoções que vão até domingo. Daqui a pouco, dentro do boletim, tem aí uma série de notícias e informações. Eu tenho o nosso Luiz Cláudio Bandeira, que vai estar também no boletim para falar sobre a SEDAI e o Dia Mundial da Água. Agora, a nossa Sônia está aqui com a gente, Sônia Bruno, e o bate-papo agora é com ela. Bom dia, Sônia. Bom dia, Hélio. Bom dia, todo mundo. Lindo, com esse sol maravilhoso aí fora. É bom dia. Ai, posso abrir um parêntese? Pode. Luzilene, você tá aí do outro lado da telinha assistindo, já me mandou um recado, manda um beijo para mim, ó. Tá mandado. Um beijo no seu coração e obrigada por tudo. Posso mandar também? Pode. Luzilene, um beijo para você. Olha, a Elza Pacheco está com a gente aqui. Elza, beijo para você. Gente, a gente vai passar o programa hoje mandando beijo, Hélio. Aqui, parabéns pelo Dia da Mulher e pelo mês da mulher, né? Obrigada. Fazer um mês mais que merecido e mês do meu aniversário, que é mais importante. Também é mês do aniversário. Mês do meu aniversário. Meu neto fez aniversário ontem, minha irmã anteontem. Legal. Então tá aí. O Lucas fez aniversário ontem. Ô Sônia, hoje quando eu abri o programa, falei de dois assuntos, né? E que eu quero misturar esses assuntos para falar contigo. Quando quero falar disso, eu escolho você, eu chamo você. As pessoas estão se vitimando muito aqui no Brasil, né? Qualquer coisa é um problema. Tá? Qualquer coisa, a pessoa vira uma vítima e começa a reclamar da vida e você tem que ter cuidado com o que fala. Hoje, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Músicas do passado, músicas de carnaval, não podem mais ser tocadas, né? E ontem, eu não sei se você viu o que está acontecendo em Uganda. Não. Essa lei entrou em vigor ontem em Uganda. Existem 67 países no mundo, Sônia, em que o homossexualismo ele é condenado. E Uganda, a partir de agora, passou a ser crime punido com pena de morte. Tá? Se a pessoa for descoberta homossexual, ele é punido com pena de morte. A família também. A coisa vai tão longe que se por acaso eu tiver uma casa, Uganda, né? Falando de Uganda, e alugar a minha casa para um casal de homossexuais, eu sou condenado também. Só que Uganda, a população predomina as pessoas negras, né? O negro lá em Uganda. Então é um país que sofreu também com a escravidão no passado. Aliás, o continente todo da África. Como é que pode um país com uma história toda que Uganda tem, uma história de sofrimento, colocar mais sofrimento ainda em cima do seu próprio povo? É algo bastante complexo, porque eu vejo da seguinte maneira: a vida, em primeiro lugar, é feita de respeito, Hélio. Onde não se tem respeito, não se tem nada. Como é que você pode tolir uma opção da pessoa? E o que isso vai fazer diferença na sua vida? Então, são coisas que eu não consigo compreender nem alcançar. Porque, tipo de coisa, se você vai interferir na sua vida em alguma coisa, se você não quiser contratar o serviço da pessoa, é um direito seu. Mas também não há necessidade de explicitar isso para ninguém. Vejo dessa maneira. Agora, quando chega a este ponto, isso é o extremo grau de ignorância, pelo amor de Deus. Porque não dá para compreender onde é que está a igualdade das pessoas, onde é que está o direito de escolha das pessoas, o direito de ir e vir, de ter uma habitação, de ter um local digno de trabalho. Quer dizer que você, porque você escolheu ser homossexual, gay, você agora está proibido de tudo e pode morrer? Não dá, né? Eu acho estranho. Mas as pessoas não aceitam, né? Quer dizer, as pessoas não. Isso é uma coisa que forçadamente vem, que eles estão forçando. Aí vem as pessoas se tornam vítimas, ou pelo menos querem ser vítimas. Uma vez você me falou isso com muita propriedade, né? Foi. Eu acho o seguinte: a gente hoje vive num mundo, eu não consigo entender.
Por que que as pessoas se vitimizam tanto e fazem questão de ficar sempre do lado fraco da situação? Isso. Nós nascemos para ser fortes. E o mundo exige isso de você o tempo inteiro. O mundo te testa o tempo inteiro para você ser forte. Tá? E você só cria resistência como? Aprendendo a lutar. Então, são coisas que eu não consigo. Então, quando eu vejo uma geração, que me desculpe, sou professora, como você falou, mimizenta. É uma geração que nada pode, uma geração que nada quer, e isso está chegando muito longe, isso é muito preocupante. E eu costumo dizer, eu tenho muito medo da minha velhice hoje. Medo não, porque eu sou forte, eu vou ficar uma velha sarada, uma velha resistente, né? Vai mesmo. Eu quero, eu já falei para Papai do Céu, eu quero morrer igual um passarinho, né? Então, até o último momento da minha vida, eu quero estar na luta, eu quero estar batalhando, então eu não consigo entender. Olhou para mim, olha, porque está faltando um dente, eu vou te processar. Porque você me olhou atravessado, eu vou te processar. Ou, de repente, você só olhou. Porque a gente já viu casos na noticiário de que o outro apanhou só porque olhou para o outro. Que isso? Não dá para entender. Então, se você é preto, você é vitimizado. Se você é branco, é vitimizado. Se você tem dente, é vitimizado. Se você não tem dente, se você tem olho, se você não tem olho. Que palhaçada é essa? É dessa forma que eu vejo o mundo. Eu tiro por mim. Então tá, sou mulher, então eu vou ser mimizenta porque sou mulher. Sou preta, vou ser mimizenta porque sou preta. Estou gordinha, vou ser mimizenta porque sou gordinha? Nada, eu vou juntar esse pacote todo e sou super poderosa. Eu tenho alguns exemplos na minha própria vida, né? Da minha época de grupo escolar Euclides da Cunha, e já se vão aí, sei lá, 60 anos de grupo escolar Euclides da Cunha. Eu estou com 69, então é mais ou menos nessa faixa, 8, 9, 10 anos. Eu tenho dois conhecidos, hoje conhecidos, foram colegas de infância, que naquela época já tinham uma tendência, e depois, assim, quando começaram a crescer, eles são gays, né? E são até hoje. São até hoje. Você até conhece as pessoas. Nunca na minha vida a gente comentou sobre isso. Na época de criança, estava todo mundo junto, isso não era assunto. É isso, e hoje a gente podia assunto. Até saber, mas não se falava. Sim, não se falava, não. E aí eu fico assim, eu acho muito estranho, são duas coisas. Uma, por que tem que dar tanta ênfase a isso? Cada um é como é. Então, somos seres humanos. E basta. Cada um é do jeito que é. Mas por que isso mudou agora? Olha... A mesma coisa com o negro. Na minha época, todos os meus amigos, meu Deus do céu, Zé Luiz está aí até hoje. Né? Tem outro companheiro meu, que é companheiro de Metanoia, que a gente já não se via há muito tempo. A gente nunca comentava, isso não existia. E quando chamava assim, por exemplo, negão, meu ex-marido é médico, os amigos dele entre si, a linguagem deles, e aí, negão, vai falar isso hoje. De repente, na roda de amigo deles, eles até podem dizer, e aí, negão, como vai você? E eles se curtem. O que tiver de fora, ué, você não vai processar não? Te chamou de negão. Te chamou de gay. Eu adoro os meus amigos gays e falo, a gente tem intimidade para isso. E aí, meu gay fofo, e aí, bicha da minha vida? Não posso falar isso porque eu estou ofendendo o outro lado. Então, que eu tipo da coisa, a gente fala com carinho, tudo bem, que se vierem com agressão para o meu lado, como já aconteceu aqui em Teresópolis, com uma pessoa que já até falecida, a gente não vai entrar nesse assunto, aí sim, eu não fui mimizenta, eu tomei atitude. Entendeu? Então, no momento, mexeu onde não tem que mexer, desrespeitou o que tem que ser respeitado, porque eu mereço respeito e me dou ao respeito, e respeito ao próximo, então, nessa hora, pisou na bola, vai responder como tem que ser. Eu já falei isso aqui de outras vezes, né? Se eu botar aqui um lençol, tá? Com duas pessoas aqui atrás do lençol, uma pessoa preta e uma pessoa branca, e pedir para você identificar qual é a preta e qual é a branca, você não vai identificar. Não vai, porque o que nós somos? A mesma coisa é botar um gay e outro não gay. Isso aí. Você não vai dizer qual é. Nós estamos numa carcaça, nós estamos numa capa chamada corpo. Nós não somos isso. E as pessoas hoje estão muito frágeis. Tudo é motivo de perseguição, de apedrejamento, de bullying. Onde é que na nossa época, Elinho, na escola, você já sofreu bullying? Você foi por um acaso para casa chorando, se cortando toda, descabelando inteira porque sofreu bullying? Não, eu apanhava em casa. Eu apanhava em casa.
Porque nós tínhamos pais em casa com atitudes que defendiam seus filhos quando faziam o correto e corrigiam seus filhos quando faziam o errado. Isso acontece hoje? Pois é. Meu pai tinha um amigo, o apelido dele era Cartucho, Maurício Cartucho. Já morreu. Aliás, meu pai morreu também. Era Maurício Cartucho, Jorge Vaz, Mário Vaz e Hélio Pinheiro, que era meu pai, né? Eles cresceram juntos, trabalharam juntos, né? E eles eram tão irmãos, que eles até morreram assim meio que próximos uns dos outros. Quando Maurício morreu, eu me lembro o quanto meu pai chorava. Maurício era negro, era preto, morava ali na Cascata dos Amores. Aliás, eu acho que a família mora lá ainda. Formou muito bem as filhas, enfim. E eles trabalharam juntos na Travessa Portugal, na construção do restaurante Alpina. Eles eram armadores, os dois. E uma vez eles quase morreram, os dois juntos. Caiu uma pedra enorme e passou no meio dos dois, podia ter matado os dois. E aquilo os transformou ainda mais em amigos. Criou ainda mais afinidade entre os dois. As duas famílias viviam muito juntas, tanto aqui quanto lá em Rio das Ostras. A família do meu pai com a família do Maurício. A gente estava sempre muito junto, as duas famílias. Então, essas coisas começaram a acontecer de uns anos para cá. Por quê? Olha, no momento em que os pais perderam, entre aspas, e de uma forma bem forte, o direito de ser pai, eu vejo dessa maneira. Então, a família foi desestruturada. Hoje, se tem uma casa, parede, telhado, com pessoas dentro, convivendo, compartilhando, já não sei se bem essa palavra, mas não existe aquela estrutura de família. Quando eu tomei a decisão de não querer mais dar aula, porque eu vi coisas que não condiziam com a minha prática de vida, com as minhas crenças. Então, hoje eu vejo, há muito tempo, eu tenho visto isso, crianças e adolescentes pedindo socorro, porque não tem estrutura familiar. As igrejas não estão atendendo da maneira que precisa, porque as leis vieram fragilizando a estrutura familiar. E qual é a base de tudo? É a família. De 0 a 7 anos, criança se alimenta bem, ela dorme bem, tem que ter uma estrutura familiar boa. Tá? Dos 7 aos 14, você vai dar princípios básicos, quer dizer, isso desde pequenininho, mas você vai intensificar isso. Quer dizer, nesse período onde tudo tem que ser extremamente bem formado, está tudo fragilizado. Família não atua nessa área. Escola, eu já trabalhei em escola, sinto muito, passa conhecimento, excelentes conhecimento, e o restante? Tá? Porque nós, como professores, nós somos formadores de opiniões. O que nós estamos passando para os nossos alunos da escola? Tá, então, isso é muito sério. As crianças hoje estão perdidas. A sociedade não sabe para onde vai. Tá? Então, está todo mundo no oba-oba. Hoje você vê uma pessoa com 30 e poucos anos, 40 anos, na casa de papai e mamãe tomando leitinho. E se papai e mamãe não der leitinho, está arriscado até apanhar, dependendo da situação. Entendeu? Então, para onde nós vamos? Lá atrás, com 18 anos, teu pai tomava leitinho de mamãe e papai? Não, teu pai já tinha família, ele cuidava de filhos, dando grau de responsabilidade. A mãe estava dentro de casa, educando os filhos, dando a sustentação, o carinho, enquanto o pai estava provendo de recursos para trazer para dentro da sua casa. Você tem hoje, um filho, né? Eu tenho um filho. Um filho. Como é que você cria teu filho? Olha, ele já está quase adulto, já né? está adulto, ele está com 26 anos 26 hoje. Anos, já é adulto. 26 anos, já é adulto. Então, nessa fase, é o que a gente fala, nem tudo que você vê na vida, você vai copiar da vida. Embora, em algum momento, ele tenha resolvido aprender pelo caminho dele, mas voltou. Por quê? É o que a gente fala, se você não dá a base, não dá a sustentação, a pessoa não sabe para onde vai. Eu tenho uma amiga que é muito interessante, nós fomos criadas na igreja, né? E, onde eu te falei, hoje eu não tenho uma religião. Hoje eu não tenho uma igreja, hoje eu tenho Deus, hoje eu tenho Cristo dentro de mim e essa luz me ilumina e me leva para onde eu quero. Mas eu precisei de uma igreja lá atrás e uma excelente igreja que me deu base para isso. Então essa minha amiga, ela não gostava de igreja quando era pequena. Se trancava em casa, fazia pirraça, o que a mãe e o pai faziam? Para a rua você não vai, trancava a porta, ela ficava dentro de casa. Agora está com uma filha.
A filha vai para 18 anos, a menina está exatamente nessa estrutura, se cortando toda, não sabe o que quer, toda perdida. Aí, numa das conversas que nós tivemos, ela falou: Sônia, hoje eu entendo a minha mãe, quando ela queria me levar para uma igreja. Porque a igreja te molda. É. Ela te dá essa opção Aham. de escolha, ela te dá estrutura. Então, se você tem uma igreja de um lado bem estruturada, que hoje também o que você vê de igrejinha por aí subindo o morro, pelo amor de Verdade. Deus. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, a igreja bem estruturada, a família bem estruturada, abrindo parêntese para a família. Antigamente, como é que funcionava? Você namorava, você noivava, você casava, só podia casar se tivesse casa própria, na grande parte das vezes, né? Era toda uma estrutura para que você chegasse lá. Hoje, você vê meninas com 11, 12 anos. Uma vez eu estava dando aula no colégio público e foi muito interessante. A menina com 14 anos chegou toda arrasada, e você já acompanha o comportamento, você sabe que está diferente. O que foi que aconteceu? Ah, eu me separei. Ué, você era casada? Eu nem sabia. Tá, e aí, o que você vai fazer? Quando é que você vai tirar suas coisas de lá? Não, minhas coisas estão aqui, era uma mochilinha nas costas. Falei, meu Deus, se eu pensar em me separar de casa hoje, eu vou precisar de no mínimo um ônibus. Porque não é tanta coisa. Então, hoje tudo, assim, como eu já toquei muito em casamento, e uma vez um noivo falou, você vai casar para quê? Para ganhar presente. Então, você vê que as pessoas não sabem o que querem. Voltando à família, o que acontece? Tá ali. Então, essa é o caminho. Namora, noiva, casa e por aí afora. Hoje, depois os filhos vêm, porque primeiro você vai ver se vale a pena ter ou não, se vocês já se conheceram o suficiente para isso, se já construíram essa estrutura familiar para que a criança venha. O que acontece hoje, Alinho? Filho cai do céu. Quando você não pega uma família já com agregados, não é verdade? Então você pega a família com agregados, a mulher ou o homem, que seja lá o que for, já está tudo junto e misturado. Não deu tempo de construir nada, Hélio. Como é que você quer que um negócio desse funcione? Você chegou a passar por momentos difíceis com teu filho? Como é que você conduziu? Sim, por momentos dificílimos. A primeira coisa, nunca perdi a minha fé. A segunda coisa, todo mundo dizia para mim, eu tenho pavor dessa frase, quando diz assim, Sônia, isso é fase, isso passa. Gente, quando um adolescente entra no estado de crise, primeiro, ele é super desafiado dentro do grupo dele. Se ele não fizer, ele é o quê? É o banana do grupo, ele sofre bullying, acontece um monte de coisas. E você começa a não entender o que está acontecendo ali naquele contexto. E foi o que aconteceu lá em casa, né? Você vê o comportamento mudado. Ele era bagunceiro, como várias vezes você já viu, pelado no quintal, tomando banho de mangueira. Era assim, mas era uma criança inocente. Estava no quintal da casa dele, né? Quando você vê que o comportamento muda e você não entende por que o comportamento está mudando. Só que lá fora já impuseram para ele a atitude que ele tem que tomar dentro de casa. E ele vem crescendo. Se você deixar crescer, você nunca mais vai levantar. Então, a primeira coisa, baixa a tua bola, porque se você quiser mandar, você vai mandar na tua casa, que você sustenta e que você vai botar tudo dentro de casa. Aqui Você em fez casa, isso? a casa é minha. Enquanto você quiser ficar aqui, é no meu ritmo, do meu jeito. Um dia, ele aprontou uma, e você viu, Foi. né? Então, quando ele aprontou aquela, até hoje ele me chama de maluca. Mas é o tipo da coisa, se você quer convencer que o outro é doido, você tem que ser mais doido do que ele. Foi exatamente o que eu fiz, né? Elinha acompanhou, um monte de gente acompanhou. Ele ficou sem falar comigo muito tempo. Mas hoje, ele me dá beijo na testa. Hoje, ele diz que me ama. E hoje, a estrutura, meu pai, minha mãe, todo mundo, meus amigos, porque você esteve comigo não só naquele momento, mas você me acompanhou por muito tempo. Né? E o que é que nós fizemos? Nós resgatamos. Agora, se no momento que você baixa a cabeça para o medo, porque eles falam alto. Se eles falam alto, eu não vou dizer que eu falo alto, não. Mas se for preciso, sim. Onde é que eu canto da reflexão dele? Se você não tem condições de falar agora, porque não tem educação, não tem condições, está nervoso, vai para o seu quarto respirar. Quando você estiver bem e calmo, a gente volta a sentar e conversar. E quando a gente for sentar para conversar, a gente vai pontuar tudo isso. Quando você, no teu caso específico, né? Quando isso acontece com todo mundo, com todas as famílias, né? Tem um momento que você tem que
crescer e dar ordem. Quando você fez aquilo ali, e que você sofreu muito naquele momento, muito mesmo, eu acredito que você deva ter passado por noites terríveis, né? Mas o amor venceu ali, né? O amor venceu, então. Que você fez A pelo base amor. fez por amor. Eu tipo da coisa, porque é melhor que ele chore agora do que eu vir a chorar mais tarde, porque eu não trouxe para mim a minha responsabilidade. Porque filho não foi feito para ser o meu bebelô, meu bonequinho, não. Filho foi feito para ser educado. Por isso ele tem que ter um pai e ter uma mãe. Se você não tivesse tomado as atitudes que você tomou, você talvez Ele não teria voltado. Você teria perdido teu filho? Teria perdido meu filho. E eu fui avisada que ele estava perdido. Entendeu? Então, é a hora onde a gente fala. Se você sente que o seu filho está com problema, se você não tem condições de resolver sozinha, procure ajuda. Não fique só, não fique calada, não fique com medo. E quando eu digo com medo, não é medo só dessa situação, daquela. A gente está vivendo hoje, Hélio, momentos muito difíceis na vida. É onde eu falo, você vai ser mimizento para quê? Se você tiver medo, você não pode ser um Chico Valentão da vida, porque você vai tirar uma de maluco e vai perder. Agora, é igual a arte da guerra, o livro está lá te ensinando. Você estuda o inimigo, você sabe com quem você está lidando. Você vai dar mole para o inimigo? Você vai deixar ele te combater? Não, vamos de igual para igual. E se eu puder ter a estratégia para ser 100% sobre você, eu vou ser. É perfeito. Eu quando falei com vocês que a Sônia viria aqui, que eu sempre sei qual é a conversa que a gente vai conduzir, porque é sobre a vida, E a vida é difícil para todo mundo, né? Eu não vou mudar do assunto não, vou continuar dentro do mesmo assunto, mas eu quero falar um pouquinho de Grêmio Musical Paquequé, que o Grêmio Musical Paquequé tem 109. Vai fazer 109 anos agora em maio. Anos. O Grêmio Musical Paquequé tem 109 anos. E a Sônia já está lá há... Desde 1981. E então, ali é uma coisa também, é um filho. Você cuidar do Grêmio é cuidar de um filho. E muitas vezes você tem que usar pulso forte para cuidar desse filho. Como é que está o Grêmio? O Grêmio está bem. Então, eu ainda não tomei, ele está funcionando normalmente com aulas de artesanato, de desenho, teclado, os cursos básicos que a gente sempre oferece. Mas eu estou aguardando uma notícia que vai ser muito boa para Teresópolis. Então, eu não intensifiquei ainda as atividades, porque quando a gente vier, eu só estou esperando o ok, a martelada final, e aí a gente vem para fazer uma grande diferença. Tá, aí é onde eu queria chegar, que a gente já tinha conversado um pouco antes. Você não fica esperando. Não. Você vai buscar. Vou buscar, porque o que acontece? Foram 3 anos de pandemia. A gente tinha conversado sobre isso. Quando o Grêmio voltou, nós tivemos que adaptar para a aula online, um monte de coisa aconteceu. A banda hoje está parada, porque a gente não podia ensaiar, né? Por um monte de motivos. É instrumento de sopro, é saliva e tudo mais, então não podia mexer. Passamos dessa fase. Eu em casa com meus problemas particulares, mas é o que a gente fala, não é porque eu estou em casa com um determinado problema, um foco, eu não sou o foco. Uma vez o meu marido falou isso comigo, foi na época do meu filho. Como é que você consegue sorrir com este mundo todo nas suas costas? Eu falei, eu não sou o problema, eu só estou nele. Tá, então, o problema está ali, a gente resolve. Então, o que acontece? Com relação ao Grêmio, eu passei 3 anos estudando muito, fiz muitos cursos. Esse início de ano eu nunca ganhei tanto prêmio na minha vida que eu falei assim, gente, já foram 7 só no começo. E a gente só está em março. E aí eu comecei a buscar recursos fora do Brasil. E estou aguardando as boas notícias. Sabe? Academia de Letras. Academia de Letras, hoje nós tomamos, dia 3 de março, agora o último, nós tomamos posse como vice-presidente. Valdir José do Couto, presidente da Academia de Letras do Brasil, Sônia Bruno, vice-presidente, Ruth Palhares, secretária, uma equipe maravilhosa, a Maristela Gonçalves vem com a parte de comunicação, Nicolas Teodorides é o nosso diretor de comunicação, então vem muita coisa por aí, e coisa boa. E aí nós estamos fortalecendo essas parcerias. Quando você pergunta de Grêmio, vem Grêmio, Academia de Letras do Brasil, Oficina da Poesia e Criação. Estou montando a minha produtora, porque eu vou precisar dela funcionando plenamente. E em cima desse trabalho todo, a arte vai acontecer. Porque um povo sem cultura, ele não sabe reagir. Ele vê as coisas acontecendo, ele vê um político
fazendo as coisas erradas, mas como ele não tem cultura, ele não reage. E a gente precisa disso, a gente precisa reagir dentro do Brasil. Sim. Já tem aquela música de Geraldo Vandré que diz: quem sabe faz a hora, não é espera verdade, acontecer. Então, essa frase eu trago para a minha vida. Eu não vou esperar que o outro faça. Ah, por exemplo, você está em casa, eu fico olhando as pessoas, filho passando fome, essa coisa. Você sabe que amanhã vai faltar uma lata de leite para o seu filho e você espera ele gritar de fome pedindo? Não, você vai ver quais são as estratégias que você tem para que esse recurso chegue até você. Tá, eu tenho um trabalho para fazer. Vai cair do céu o trabalho pronto? Não, põe a mão na massa e vai fazer. Tá, então a vida foi feita disso. É dessa forma que a gente cria resistência. Agora, querer que tudo caia do céu, nada cai do céu. Até a chuva para chegar lá em cima, para descer, tem um trabalho danado. É um esforço, não é a coisa. Piscou, aconteceu. Não, não tem graça. Hoje tem um negócio que os pais estão usando e estão jogando para cima, que é o celular. Eu vejo isso até nas igrejas aí, as crianças aí, 2, 3 anos, né? A mãe quer que a criança fique quieta, dá um celular. Eu, na minha época, não. Minha mãe virava para mim e falava: senta aí. Minha avó só olhava. Não, é verdade, só olhava. Minha avó só olhava. Tinha isso. Senta aí. Hoje não. Hoje é mais fácil dar o celular para a criança ficar quieta. Não, e outra coisa que eu acho muito estranho, que a gente vê demais isso, é o comportamento da criança. A criança te testa o tempo inteiro, tá? É um bichinho esperto, inteligente, analítico, porque ele sabe. Então, uma das formas, no caso de pirraça, comigo nunca brincou de pirraça, não. Por quê? Fez a pirraça, nós vamos ver como é que vai funcionar. Agora não, fez a pirraça. Fica quieto, meu filho. Ele descobriu que ela não fez nada, abre a boca para chorar. Ah, só chorar não dá, não? Vai para o chão e esperneia. No final, cadê a tua postura? Vai manter ou vai ceder? O que a gente mais vê? Ah, cala a boca e faz. Ele já descobriu o jogo e a partir dali você já não ganha mais. Foi assim que você criou o teu? Sim, quero ver. Até para comprar, ele queria uma coisa. Eu tinha o dinheiro na bolsa, passava na loja. Ô mãe, compra aquele carrinho ali para mim. Faz aquilo, meu filho. Entra lá na loja e pergunta quanto é. Aí ele entrava. Moço, quanto é esse carrinho? Ah, tá. Então agora você vai dizer para o moço o seguinte: eu vou em casa ver quanto que eu tenho de dinheiro no cofrinho, como é que as coisas estão funcionando, vai me ajudar a lavar uma louça, vai resolver alguma coisa, e reserva esse brinquedo, porque eu volto para buscar. No dia seguinte a gente voltava lá e buscava. Mas na hora eu não dava. Perfeito, perfeito. Eu não dava. Olha só, minha gente, amanhã tem programa Debates, né? Amanhã vai estar aqui com a gente o Zé Carlos Faria, ex-vereador Zé Carlos Faria, o empresário Quincas e o doutor Alexandre Paim, advogado, né? Nosso Alexandre Paim, gente boa pra caramba, flamenguista, né? Então vai ser um programaço amanhã, programa Debates. Quero você ligado com a gente. Ei, meu telefone aqui chegando o zap. As pessoas... Opa. Recado para mim aqui que eu não posso deixar levar ao banco. Eu sei o que é. Então, gente, nós estamos chegando ao final do programa. Ô, Sônia, eu quero te parabenizar pelo Mês Internacional da Mulher, pelo Dia Internacional da Mulher, pela mulher que você é, pelo ser humano que você é. E que bom que eu tenho a Sônia aqui. Toda vez que eu ligo para ela, ela diz: tô chegando. Juntos sempre. Primeiro, pela amizade, a gente construiu uma relação que não é para qualquer um, eu acho. Nós nos tornamos Eu te irmãos. respeito muito. Eu também te respeito gosto muito. muito E te também. gosto muito. Então, a nossa parceria, ela veio para ficar, a nossa amizade, as nossas conexões. Eu gosto muito, sabe? E por quê? Estamos juntos em prol de uma coisa que a gente ama muito também, que é o quê? Teresópolis. Teresópolis. Tá, então, é juntos e sempre tudo junto, tudo misturado, com pessoas que vibram na mesma energia que nós, sempre antenados para tudo que está acontecendo, e vamos fazer sempre a diferença, Hélio. A gente precisa e Teresópolis merece. Eu vou citar um nome aqui, aliás, dois, né? Que a Elza, que está aqui com a gente, Elza Pacheco, a Elza, graças a Deus, está viva. Mas a Elza hoje está aposentada, mora em Cabo Frio, né? Está passando uns dias, um tempo aqui em Teresópolis, mas mora hoje em Cabo Frio. E eu vou citar duas pessoas, Elza e doutora Inês. E na época delas duas atuando aqui em Teresópolis, nós tínhamos mulheres, aí eu já não vou mais citar nomes, senão vou esquecer. Nós tínhamos mulheres muito fortes aqui, muito fortes.
Tá? Vou citar mais um nome. Madalena Rucker, era uma outra mulher, né? Forte, tá aí, graças a Deus, enfrentou um câncer, venceu um câncer. Eu tenho até que trazê-la de volta aqui no programa. Então, na minha época da rádio, eu trabalhava com todas essas mulheres lá na rádio, e essas mulheres eram muito fortes aqui em Teresópolis. Se eu for falar aqui, eu vou me lembrar de umas 10, 12 ou 15. E agora tem uma safra nova de mulheres aqui em Teresópolis, estão começando a fazer a diferença. Sônia é uma delas, a Bianca da Aviação de Deus, a Gabriela da Missão Metodista Meu Dom, a Carla, lá de Água Quente, que é daqui de Teresópolis, da Beiralinha, pastora Carla, está em breve se formando aí fazendo, oh meu Deus, fazendo filosofia. E outra, a Carla da igreja, da igreja central metodista. Essas mulheres estão começando a fazer, tem mais, estão começando a fazer a diferença. É uma nova safra de mulheres que estão começando a mudar pessoas aqui em Teresópolis. E a doutora Amanda, que hoje falou comigo, tá? A semana que vem eu vou trazer mais 2 mulheres aqui, fantásticas, que você ainda não conhece, advogadas. Essa turma de mulheres, elas estão começando a se encontrar, a se conhecerem. Tá? E elas vão fazer daqui para frente, já estão fazendo, uma diferença muito grande. E pessoas como você, Sônia, que vão mudar, tirar e acabar com os mimizentos. Precisamos, porque nós amamos os nossos filhos. A gente não fez filho para sofrer, porque o tipo da coisa, nós estamos aqui agora protegendo os nossos filhos. Mas qual é a ordem natural da vida? Que a gente vá antes deles. Depois que a gente se for, os mimizentos vão ficar sozinhos. E quem é que vai defender os mimizentos? Eles terão que sobreviver. Então, é melhor a gente ensinar agora e corrigir agora, Hélio. É por amor. Cada uma dentro da sua área. Uma psicóloga, a outra é professora. Maristela, né? Trabalho que Maristela faz aí. Né? E tantas outras. Aguardem que elas estão vindo aqui no programa. Né? E as coisas estão acontecendo. A gente tinha um encontro marcado há tempos atrás, mas coisas aconteceram. Uma viajou para os Estados Unidos, a outra ficou grávida, a Sônia também não pôde, enfim, uma série de coisas. Mas essas mulheres estão começando a fazer a diferença e eu estou junto com elas. Estamos juntos sempre. E um recadinho, mamãe, olhe para o seu filho, se não tem condições de resolver sozinha, venha buscar ajuda, mas resgate o seu filho, é o seu bem mais precioso. Na vida não tem nada mais valioso do que os nossos filhos. Então, vale a pena lutar por eles, defender o tempo todo, corrigir quando necessário, dar valor, porque eles têm muito valor, mas eles não podem se perder. Então, resgate o seu filho enquanto é tempo. Ele precisa e merece. Você conhece a Carla? Ela é pastora aqui da Igreja Metodista Central. Não. Não conhece, não? A Carla, ela eu posso dizer porque ela mesmo fala isso. A Carla, eu acho que tem 50 e poucos anos. Tá? E ela e o Arley, que é o marido dela, eles lutaram a vida inteira para ter um filho. Né? E não conseguiram. Ela não conseguia ficar grávida. Estou contando a história que ela já contou aqui. De repente, ela ficou grávida. Mas só que ela já tinha uma idade já de risco. Tá. Né? E aí ela falou, não, eu vou ficar. Eu quero o neném. Tá certo. Só que não era um, eram 2. Nossa, aí o risco é dobrado. Era um casal. Né? E aí a Carla chegou um momento em que ela nem podia sair de casa mais. Porque foi uma gravidez de risco. E nesse meio tempo, o Arley, que é o marido dela, teve um AVC. E aí os médicos chegaram e falaram assim, olha, é muito difícil. A situação dele é muito grave. Muito grave. Ela grávida, ele com AVC. Mas aí entra Deus nisso aí, né? E aí a fé, a oração, a força. Estou contando uma história que eles já contaram aqui. E aí entrou tudo isso e ele se curou por completo. Por completo. Né? Está aí trabalhando, corretor de imóveis, pastor na igreja.
Ela também já está voltando a trabalhar. E agora o mês que vem, agora em abril, ela vai trazer os 2 nenéns aqui, estão com 3 meses. Vai trazer aqui no programa. Eles falaram, nós vamos levar o neném aí no programa. Os 2, né? É um casal. Vamos levar aí no programa para contar a nossa história. Ela é uma mulher muito poderosa. Ela é muito forte. Até porque passando por isso tudo tem que ser muito forte. Deus nos fez para quê? Para sermos fortes, não o contrário. Ele nos fez para mostrar que vale a pena viver. Simplesmente, quando você pensa assim, quantos milhões de espermatozoides passaram naquele caminho, quem sobreviveu? Eu estou aqui. Então, gente, perfeito. Tá? Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. É precioso demais para eu ficar investindo a minha vida em bobagens. Não, cada um de nós, a gente vem com um grau de uma missão, com algo diferente para fazer, e nós somos únicos, exatamente. Esse ser único é que veio para fazer diferença. Por que vai jogar a vida fora? Eu tenho dentro de casa, muita gente não sabe que eu tenho 3 filhas. Pois é, muita gente não sabe. Por quê? Porque são histórias. Patrícia, todo mundo conhece, que ela ficou comigo a vida inteira. Mas Sandra seguiu a vida dela e Lucelena seguiu a vida dela. E estamos sempre juntos, tá? Sempre juntos. Sandra é cozinheira lá lá perto de você, aquele restaurante lá. Sangalha. Trabalhando no Sangalha, cozinheira lá no Sangalha, e Lucelena mora em Rio das Ostras. Lucelena mora em Rio das Ostras porque ela perdeu um filho. Perdeu um filho com 20 e poucos anos, morreu do coração. Teve um problema cardíaco e morreu andando, conversando comigo dentro do Hospital São José. Quando minutos depois, ele falou, vô, eu estou bem, eu quero ir embora para casa, vô, me leva embora. E a gente já sabia que o problema dele era muito grave. E logo depois, acabou que ele morreu mesmo. Essa mãe, Lucelena, minha filha, ela foi embora para Rio das Ostras, Patrícia morava em Rio das Ostras, e ela foi embora para lá, com o outro filho, o Eric, e o marido. Ô Sônia, essa mulher hoje é tão poderosa, que eu não me dou o direito de ficar triste com a morte do Sullivan. Por quê? Porque eles se recuperaram de tal maneira, sabe como? Se uniram os 3, o pai, o filho, o Eric, né? E ela. Se uniram de tal maneira, um cuidando do outro. Tá? E foram à luta, em Rio das Ostras. Foram para a rua vender, não tinha perdido tudo, né? Você perde um filho, você vai embora. Foram para a rua vender hambúrguer, cresceram, já compraram casa. Ela esteve aqui comigo a semana passada e ela é muito forte. Muito forte. E era uma coisinha frágil. Né? Era uma coisinha frágil. Enfim, hoje a gente tem que ser forte, não pode ser mimizento. Não, você tira. Desde 2020, a gente está vivendo um período totalmente diferente. Tudo é diferente. Nós temos o privilégio de estarmos vivos. Quantos amigos teus foram embora? Sim. Quantos amigos meus foram embora? Gente, por fim eu já não tinha mais lágrima de tanta gente que se foi. E eu fui escolhida para ficar. Você foi escolhido para ficar. Você foi escolhido para ficar. Por que a gente vai fazer bobagem nessa hora? Não seja chato. Não. A gente tem que ser feliz, alegre. O problema existe? Existe. Você é inteligente para resolver o seu problema. Põe a razão na frente e se embora que a vida é bela. Querida Sônia, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma guerreira. Trabalhei com as famílias de adolescentes em conflito com a lei. E posso afirmar que significativa parte de ato infracional cometidos estão ligados à desestrutura familiar. Deus te abençoe, Elza Pacheco. Elza, sou tua fã. Eu amava ver aqueles corredores de fórum cheios de criança. Lembra daquela época? E o medo que o pessoal tinha dela. E o medo. E ó, vem Dona Elza aí, vem Doutora Inês aí, vambora. Era assim. Até os adultos tinham. É verdade. Elza, um beijo pra você, obrigado sempre por tudo. Sônia, muito obrigado. Obrigada a você, Hélio. Beijos. Amanhã, programa Debates. Vai estar quente o programa de amanhã. Muito obrigado. Tchau, pessoal.